O rodízio, no final, né, que tem no gráfico, eu esqueci de falar, para concluir o rodízio, o empregado que participa do rodízio faz um relatório de avaliação e a gerência que recebe ele também faz um relatório avaliando o empregado. Nesse momento, o gerente que recebeu o empregado, ele avalia a parte comportamental do empregado que foi lá fazer o rodízio. Então pergunta como é que foi a proatividade, a iniciativa, se essa pessoa deixou boas práticas, opinou sobre o processo ou não. E o próprio empregado também se autoavalia. Então isso serve inicialmente para o gerente, quando recebe o empregado, já ter uma visão externa de como esse empregado trabalha os seus relacionamentos dentro do abastecimento. Muito bem. E como é que esse programa evoluiu? É porque ele começou com 2 meses e depois passou por um período menor, pelo que entendi, né? Por que ocorreu isso? Os 2 meses, eles foram trabalhados no abastecimento corporativo. Todo o programa, lá a gente implementa um piloto. E esse piloto foi na área que patrocinou por 3 meses. Então, de maio de 2006 até agosto de 2006, foi implementado com essa visão, de 2 meses. Quando a gente terminou de implementar no abastecimento corporativo, a gente chamou as outras áreas, apresentou os resultados e discutiu o padrão. O que a gente viu muitas vezes no próprio relatório de avaliação do empregado? Sugiro que o prazo seja de 1 mês. Acabou que 2 meses ficou muito grande. Ou então assim, sugiro que esse prazo seja intercalado. Eu possa ir na gerência, voltar na minha gerência, discutir com o meu gerente e em outra gerência. Então esse prazo ele ficou 1 mês, sendo que esse 1 mês podia ser cumprido em 6 meses. Ou seja, eu podia ficar 1 semana numa área, 2 semanas na minha área de lotação e em outra área. E com isso o ganho era maior, porque o aprendizado tornou-se maior. À medida que a prática foi sendo utilizada por todo o abastecimento e reconhecida como valor, a gente foi flexibilizando esses prazos. Então hoje, obrigatoriamente, são 15 dias. 15 dias que podem ser cumpridos em 6 meses. Mas o que a gente percebe? Que mesmo sendo 15 dias, alguns empregados fazem mais do que 15 dias porque tem necessidade, as áreas que não têm necessidade fazem 15 dias, assim, uma necessidade de interação maior, né, com outras áreas. E os empregados experientes também estão patrocinando e também estão participando. Porque o ganho que se tem quando um empregado experiente faz rodízio, ele acaba sendo mais visível para a própria área. Então hoje isso está entrando no plano de desenvolvimento dos empregados, não só treinamentos formais, mas rodízio técnico, encontros técnicos, programa de tutoria e tudo mais. Nossa, deixa eu voltar no início, né, no início do processo. Quer dizer, queria saber se houve resistência a ele e se isso aconteceu, como é que vocês lidaram com isso, né? Como é que vocês conseguiram implementar um programa desse que a gente sabe que é bastante difícil de se fazer? A maior resistência que se tinha no início era justamente essa de liberar o empregado. Então foi um processo de convencimento mesmo. Apesar de ser patrocinado pela gerência executiva, a gente tinha muitas vezes que convencer. Em casos que a gente não conseguia convencer, isso entrou como um indicador. Então, a gente acabou entrando das 2 formas. Só que a parte do convencimento ela foi muito trabalhosa. Então, tinham 2 pessoas que só faziam rodízio técnico, né? Então, elas só trabalhavam com rodízio técnico. Negociando data, horário, planejando junto com o gerente, até o entendimento. Essa foi a maior barreira inicial. E entender o que é a prática, né? Então foi feito um plano de comunicação, e nesse plano a gente divulgava o que era o objetivo, o benefício, mostrava o resultado, que é a principal forma de convencer, mostrando os resultados, né? Essa foi... O Cristiano participou em várias etapas, né? Quer dizer, com que etapa você participou, só para a gente entender um pouquinho dessa tua experiência aí? A minha primeira participação foi logo que eu entrei na Petrobras, após o curso de formação. Logo que eu entrei no abastecimento, isso foi em setembro de 2006. E eu lembro que na época eu já fui um dos primeiros que ficou um período na própria gerência, a gente ficou uns 2 meses, até conhecer um pouco melhor a atividade da gerência. Depois eu fiz 3 períodos em unidades de negócio, em refinarias, que era
que são as áreas de interface da gerência que eu trabalho hoje. Então, aí você foi para a refinaria? fiquei 2 semanas em uma semana em outra, mais uma semana numa terceira refinaria. E exatamente para entender como funciona o processo, como funcionam essas interfaces, como é esse relacionamento entre a gerência de sede do Estado, quando estou até hoje, e as unidades de negócio, que são clientes, fornecedores de informação e parceiros no desenvolvimento da atividade. Então, esse primeiro contato foi muito importante. Aí depois você voltou e está em que área hoje? Eu estou na área de organização e gestão do abastecimento. Tá. E aí você hoje organiza os outros que chegam? Hoje a gente já está numa fase de receber pessoas, então, né? quando entra pessoa nova em refinaria ou nas áreas de sede mesmo, como a área de organização e gestão é uma que emana diretrizes e orientações, a gente também recebe muita gente hoje como novos empregados, realizando a outra ponta da prática do rodízio. Né? E esse responsável pelo programa do rodízio, ele está lá na refinaria ou fica aqui na sede? O responsável é sempre o sexto. Me corrija. É sempre o gerente do novo empregado, né? Ou do empregado experiente, no caso. Ele é que determina qual é a demanda, qual é o conhecimento que aquela pessoa precisa adquirir, qual é a experiência que ele quer trocar. Isso é montado um programa em conjunto com a gerência que está solicitando o rodízio e com a gerência que vai recebê-lo, né? Então, é feita uma programação, dependendo do período, do que vai ser visto, em que sequência, para estabelecer realmente essa relação. E você vai lá para o operacional mesmo, né? Muito bem. Aí você vai para ver aquilo que você precisa realmente ver. Então, na época, quando eu fiz o rodízio a primeira vez, estava na área de certificação de qualidade, por exemplo. Então eu ia realmente ver como funcionam as avaliações internas na unidade de negócio, como funciona a implantação dos procedimentos, como se executa aquilo. Então, é realmente ver como a coisa é feita na ponta, né? Desde o começo da orientação até a realização lá no final. E qual que é o critério para você entrar no programa? Porque 100% dos novos que entram na Petrobras e como é que se escolhe os experientes, os empregados com experiência? Como é que isso é feito? Os empregados experientes, quando um gerente faz o plano de desenvolvimento, ele já direciona, né? Mas com que critério? Com base na necessidade do conhecimento. Então, tem um mapeamento de conhecimento, tem as lacunas de conhecimento e o gerente, no final, ele faz um plano de desenvolvimento. E uma das atividades desse plano de desenvolvimento é o rodízio técnico. Os novos empregados na sede, os cargos que entram na sede, todos eles foram classificados como obrigatórios para o rodízio técnico. Nas unidades de negócio, essa lista de cargos a gente definiu junto com eles. Então, assim, tem cargos desde médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, até engenheiro de produção, arquiteto, engenheiro civil. Então, alguns cargos são definidos como prioritários para o rodízio técnico e outros não. E o gerente fica à vontade de escolher se aquele empregado vai fazer ou não. Isso vai para o GD, do avaliação de desempenho do gerente e do empregado? Para o gerente vai com certeza, porque tem um indicador que é o percentual de contribuição para a gestão do conhecimento. Esse indicador é um conjunto de 8 práticas de gestão do conhecimento do abastecimento. E a gente mede o rodízio dentro desse indicador para a gerência, entendendo que o gerente é o principal patrocinador de gestão do conhecimento. Por um empregado, a gente orienta que seja incluída uma meta no GD. A primeira meta do empregado é realizar o rodízio técnico. Então, isso está até no padrão, uma orientação de colocar isso. Os gerentes que colocam, eles conseguem avaliar melhor o desempenho do empregado naquele período, né? Porque está lá escrito no GD que ele deveria fazer e ele tem os relatórios de avaliação sobre esse período. E como é que esse processo é visto pelas outras áreas da Petrobras? Que a gente sabe que o abastecimento foi quem startou o processo, né? Como é que